Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nessa segunda aula eu vou ainda continuar falando sobre Kant e Immanuel Kant. Eu quero resumir as ideias dele de ética, tá? Nesse livro que eu já mostrei para vocês na aula passada, na aula ao vivo, que é a justiça, tá? O que é fazer a coisa certa. Está escrito aqui. Nesse livro, como eu mostrei para vocês, vai ter vários autores sendo discutidos, tá? Immanuel Kant, Aristóteles, o utilitarismo, que é uma concepção de ética que fundou muito tempo antes de Kant, porque essa galera acreditava que fazer o certo era fazer o que convém, tá? Por exemplo, ser correto é fazer aquilo que me agrada, que me faz bem. Então, vou ser feliz fazendo isso? Sim, então faça. Essa é a concepção utilitarista, de utilizar a ética a seu favor, a moral a seu favor, não é? Kant não trata disso. Kant trata de uma ética do imperativo categórico. Mas antes eu vou resumir alguns pontos. O primeiro ponto, galera, estou colando aqui. Temos um primeiro contraste, ele chama de contraste. Primeiro contraste, a moralidade. Dever versus inclinação. O que seria isso? Para ele, Kant, a motivação do dever é uma ação moral. Ou seja, eu faço porque é meu dever fazer. Porque é o certo a fazer. Uma inclinação é tipo, faço se eu pretendo fazer mesmo, se faço porque já tenho uma tendência a fazer, faço porque eu acho que vai ser bom para mim e tal. É diferente, né? E ele vai dizer aqui, ó, apenas a motivação do dever confere valor moral a uma ação, beleza? Então, apenas a motivação do dever torna a sua ação moral. Isso é muito interessante. Eu pego o dinheiro do chão e devolvo para alguém, alguma autoridade ou para a pessoa certa, porque é o certo, esse é o meu dever, tá? A ética põe isso em jogo. Não, eu sou sempre assim mesmo, eu ajudo as pessoas. Isso é uma inclinação, isso é você querer ser bom, mas querer ser bom não implica que você está sendo ético, tá? O dever é uma coisa, inclinação a fazer a coisa certa é outra. Faço porque tenho que fazer. Outro contraste, galera, é a liberdade, né? Temos a primeira a moralidade, a segunda, a liberdade. Então, autonomia versus heteronomia. O que é heteronomia? A gente discutiu isso na primeira aula, quando a gente falou sobre iluminismo. Autonomia, galera, é fazer aquilo, é fazer algo por vontade própria, tá? Heteronomia é estar sempre obedecendo alguém. Heteronomia é deixar na mão de uma pessoa o destino sobre qualquer coisa. Por exemplo, é mais fácil, ele vai citar isso, é mais fácil eu pedir para um médico dizer o que eu tenho que fazer do que eu mesmo fazer a coisa certa. É mais fácil eu escutar de um especialista que eu tenho que me alimentar corretamente para eu me alimentar corretamente. Você sabe que tem que se alimentar corretamente, né? Não precisa ir pagar alguém lá para descrever uma dieta super rígida, ou dizer para você o que você tem que comer, né? Algumas pessoas gostam de viver isso e algumas pessoas vivem nesse tipo de função, só fazem aquilo que são mandados, né? A fazer. Isso é heteronomia, ou seja, a pessoa não é autônoma. O comando, o dever vem de fora, não vem de dentro, não é a sua responsabilidade, é a responsabilidade de outro. Então, por isso que cargos de chefia têm que ganhar mais. Ganham mais porque é uma responsabilidade maior, não é só a função dele, mas é de outros que ele comanda. Então, por isso, cargos de chefia na nossa sociedade recebem mais, né? Porque a bucha vai para essa pessoa. Porque, veja só, eu sou
um trabalhador onde eu só faço, né, as minhas funções são ditadas por alguém. E quando eu faço errado, mesmo fazendo tudo que a pessoa fez, ela que está errada, não sou eu. Sun Tzu, que é uma obra muito famosa, A Arte da Guerra, famosíssima em cursos de administração, direito, ele vai falar que quando você, um general, te dá uma ordem e sai errado, a culpa é do general. Quando ele fala de novo, explica mais uma vez e sai errado, a culpa é do general. Quando ele fala a terceira vez, já esmeriu tudo que fosse possível, bonitinho, para aquilo lá dar certo. A culpa é do cara, daí não tem jeito, né? Mas tem sempre uma grande responsabilidade na questão dos cargos de comando. Mas essa é a questão para ele. Quando se passa por uma ideia de moralidade, com uma ideia de ética, temos as pessoas que são autônomas e as pessoas que são heteronômias. Ou seja, tem as pessoas que só fazem as coisas porque obedecem e outras pessoas que fazem porque querem fazer, porque é o certo fazer e assumem as responsabilidades daquilo que faz. É uma pessoa autônoma, pensa por si só, assume as responsabilidades, é inteligente, portanto. E temos outro contraste, tá? Que é a razão. Temos um contraste importante aí, que é qual? O imperativo categórico e o imperativo hipotético. E aí a gente resumiu a nossa aula de Kant, chegando nesse último contraste. Esse último contraste, galera, é a razão. A razão, baseados em dois tipos de deveres, que são os deveres imperfeitos e os deveres perfeitos. Os deveres perfeitos são chamados de imperativos categóricos. Os deveres imperfeitos são conhecidos de imperativos hipotéticos. Ou seja, a ação da pessoa, quando ela é perfeita, ela é universal. Ou seja, aquilo que ela faz, mesmo não dando resultado tal, ela era o modo certo de se fazer, era o dever correto de se fazer, né? Aquilo que deveria se fazer. Quando é hipotético, existem várias possibilidades, então não é universal, é baseado em um contexto, em uma situação, então é uma ação que ela tem que se adequar a um quadro, a um contexto, a uma conjuntura, e não uma ação perfeita. E ele vai dizer o seguinte: nós somos seres racionais e nós sabemos, né, o que é um imperativo categórico, ou seja, um dever perfeito, e nós sabemos o que é um dever imperfeito. Escolher isso, né, através da autonomia, fazer uma coisa ou outra, é o que nos torna moral ou imoral, beleza? Pessoal, era a nossa aula, essa era a nossa discussão para finalizar Kant em questão da ética, que é o terceiro capítulo da apostila de vocês. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão, tá? A primeira, nós vamos fazer uma revisão bimestral sobre o que a gente discutiu em ética, tá bom? Nesse segundo bimestre. Pessoal, um beijo, um abraço e até mais. Qualquer dúvida, me mandem no fórum, que semana que vem, antes da nossa aula de semana que vem, eu vou olhar e aí responderei no começo da aula, tá bom? Pessoal, bom final de semana, tchau, tchau.